Gente linda, agora é hora de a gente falar sobre alergia e como que a gente fica livre desse problema, por favor. Por isso eu convidei uma especialista nesse assunto que sabe muito, que vai falar de tratamento até. Já trouxe aqui, colocou na nossa bancada uma série de produtinhos. O Simon ficou curioso para saber o que é. Daqui a pouquinho a gente vai falar como é que funciona tudo. Eu converso com a doutora Elisângela Menezes, que é especialista nessa área de alergia e imunologia. Como vai, doutora Elisângela? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Obrigada pelo convite. Fico feliz de poder trazer essas informações e passar orientações aí para as pessoas estarem se cuidando cada vez mais. É o que a gente quer, e sempre. Mas quando a gente fala de alergia, eu até abri o programa falando mais ou menos assim, alergia é igual para todo mundo? Quando a gente fala, tenho alergia, tenho dermatite de contato, a gente está falando que bonito, né? Dermatite de contato. Mas é igual para todo mundo tem? E é igual a intensidade em todos os indivíduos? Não, é muito diferente. Por isso é importante a gente explicar e falar sobre isso, porque tem aumentado muito a incidência de alergias, e especialmente aí a gente falando da dermatite de contato, porque a tecnologia envolvida com a produção de cosméticos, produtos que a gente entra em contato tanto na indústria mesmo, profissionalmente falando, né, às vezes em fábricas, e até na indústria além dos cosméticos de limpeza, produtos de limpeza, tem desenvolvido várias substâncias, e a quantidade de substâncias alergênicas tem aumentado. Então é importante entender que aumentou a frequência por isso. Mas cada pessoa vai apresentar uma clínica completamente diferente da outra. Existem alguns padrões que a gente pode explicar, mas não dá para você seguir a mesma receita, por exemplo, que uma amiga, vizinha, se a pessoa apresentou aquele sintoma e você apresentar algo semelhante, é também a mesma alergia. Às vezes não é ao mesmo produto e às vezes não é uma dermatite classificada como alérgica. Porque existe dermatite, que é uma inflamação na pele, tá, gente? Que é causada por um mecanismo de alergia, mas existe também algumas dermatites causadas apenas pela irritação do produto na pele. E a gente precisa ensinar a diferenciar uma coisa da outra. Então vamos tentar entender. Como é que a pessoa em casa vai ter alguma coisa na pele e falar, opa, pera lá, é aquilo que a doutora Elisângela falou que eu estou apresentando aqui na pele. Então como é que a gente identifica qual é o problema que a gente pode estar tendo naquele momento? Tá. Então, os sintomas de dermatite, tanto da irritativa quanto da alérgica, eles são parecidos. Nós podemos ter vermelhidão na pele, que a gente chama de eritema. Também podem aparecer bolinhas endurecidas na região, que a gente chama de pápulas. Pequenas coleções de líquidos nesse local, que a gente fala de vesícula, como se fossem bolhas bem pequenininhas. Às vezes até podem surgir também as bolhas. Pode começar a minar, como se fosse drenando uma aguinha, uma secreção dessa região. E numa fase mais crônica, em que a dermatite já está mais arrastada, já tem mais tempo de evolução, a pele fica ressecada, a gente consegue perceber as linhazinhas da pele, como se a gente tivesse tido até um envelhecimento daquela região. Podem ter crostas, como se fossem úlcerazinhas que vão formando aquela casquinha de machucado. Então, são sintomas semelhantes. O que ajuda a gente a diferenciar uma dermatite irritativa de uma dermatite alérgica é o tempo que demorou entre o contato com a substância e o surgimento das lesões. O relato do paciente, qual foi a substância que ele utilizou e que fez com que supostamente aparecesse aquelas lesões secundariamente ao contato com aquele produto. Então, vou dar um exemplo. A pessoa compra um produto de limpeza diferente em casa, coloca lá no balde para usar, mistura com a mão. É muito comum a gente fazer isso em casa, né? Você misturar com a mão ali, com o pano e tal. E aí, minutos depois, começa a sentir aquela região incomodando e de minutos até horas depois sente um vermelho. A gente vê, por exemplo, uma simetria. Você mexeu com a mão direita, apareceu só nessa mão direita, mais na mão direita. Ou quando você vê até a marca, a linhazinha da mão, a mão emergiu dentro da água, só até, por exemplo, a linha do punho.
Então, às vezes, a dermatite irritativa, ela é muito marcada, a região anatômica que teve contato com o produto. Já a dermatite alérgica, a gente pode ter lesões em locais diferentes do corpo, não somente aquele local que teve contato com o produto. Por exemplo, o esmalte. Muitas vezes a gente pensa que na alergia a esmalte vão aparecer lesões apenas em torno das unhas. Elas também vão aparecer nesse local. Mas um outro local em que a gente observa reação inflamatória, secundária à alergia ao esmalte, são nas pálpebras. Então, aparece na face também. Só o fato da gente passar a mão, ou encostar, ou mesmo só a proximidade da mão com a face, faz com que apareçam essas inflamações na região da pálpebra. Então, já leva a gente a pensar numa causa alérgica. Pois é, aí nesse caso que a gente está ou lacrimejando ou o olho querendo coçar o tempo todo, talvez seja por conta do esmalte, isso quer dizer que eu tenho que abandonar tudo quanto é tipo de esmalte, ou às vezes é uma substância específica que tem naquele esmalte, que às vezes é diferente daquela que você tem alergia, da que eu estou tendo naquele momento que eu percebi essa irritação, e aí o teste ele consegue me falar exatamente a qual substância eu tenho alergia para poder facilitar aí as minhas escolhas futuras? Exatamente, Ludmila. Então, por exemplo, posso usar o esmalte e sentir um incômodo, como eu falei, inflamação na região em torno dos olhos e ser diagnosticado como uma dermatite de contato alérgica a esmalte. Isso não significa que eu seja alérgica ao esmalte. Quando a gente vê produtos, pega aí na sua casa, se você tiver um, vai lá no armário, no banheiro, pega um esmalte, um batom, um shampoo. Vamos olhar nos rótulos desses produtos. Vocês vão ver que lá no rótulo vai estar escrito assim, ingredientes. Então, quando a gente usa um cosmético, o cosmético ele é composto por várias substâncias. Algumas delas são envolvidas com processo alergênico. A gente diz que é um alérgeno, né? Uma substância capaz de causar alergia, chamada de alérgeno. E outras não são. Desta lista de ingredientes, às vezes você vai ter sensibilização a uma dessas aí. Então, o exame feito pelo alergista vai ajudar você a descobrir, dentro desses ingredientes, qual é exatamente a substância que causou a alergia. E dessa forma, Ludmila, as pessoas vão conseguir entender que elas podem variar as marcas, lendo os rótulos e identificando produtos que elas podem usar para manter aí a autoestima, o autocuidado, e produtos que elas devem evitar, porque nesses outros estão os ingredientes que elas apresentam alergia. Isso vale para uma gama de produtos. Batom, por exemplo, tem algumas pessoas que falam determinada marca não funciona para mim, essa marca eu vou abandonar. Mas não é exatamente a marca, é o produto, porque às vezes ela vai migrar para outro produto e vai ter alergia. Então exato. E outra coisa às vezes as pessoas pensam, por exemplo, nunca teve alergia a batom, aí sempre usou batom da marca A, da marca B, e de repente começa a sentir as alterações, né, relacionadas aí ao uso do batom, como descamação labial, inchaço, ardor labial, e até que pode ultrapassar o limite do desenho do lábio mesmo. E a gente vai explicar para esse paciente, primeiro, tem que ter tido um contato prévio com aquela substância para a gente ficar alérgica a ela. Então, se foi a primeira vez que você usou aquele tipo específico, independente da marca, a gente vai procurar ver se nos outros que você utilizava não tinha uma substância que nesse novo tem, né? E outra questão é que, às vezes, dentro da mesma marca, tem diferentes componentes. Então, tem um batom que tem um componente A, que eu sou alérgica, mas o outro, da outra série de batons, eu já não sou. É claro que existem substâncias, gente, que são comuns a muitos tipos de batom, a muitos tipos de esmalte, e a gente vai ter que lançar a mão de estratégias de uso de produtos especiais, né? Mas a gente só consegue afirmar isso quando a gente faz a análise criteriosa da história, o exame físico e o exame diagnóstico, que é chamado de PET teste ou teste de contato. Daqui a pouco a gente vai demonstrar e entender melhor. Simon, pergunta? Sim, é da Vivi. Ela está falando assim que ela tem alergia somente ela ficar perto do ar-condicionado. E não só ela, teve várias outras pessoas. O que pode ser?
Nesse caso, não são as dermatites de contato. A alergia, quando a gente fala de alergia, a pessoa pensa que existe um tipo só, como até a Ludmila falou no início aqui. Existem as alergias respiratórias, em que a sensibilização é via nasal, ocular e na árvore brônquica, né? E que as pessoas têm manifestação de rinite, que é a coceira no nariz, obstrução, a coriza, a coceira nos olhos. Esse tipo de alergia não depende do contato com o alérgeno, só da inalação do alérgeno. Então, aqui estou respirando ar, se tem ali muitos ácaros nesse ambiente, né? Se tem um fungo na parede, por exemplo, com mofo, a gente vai ter um aumento maior a pessoa que já é alérgica, desencadear imediatamente esses sintomas, tá? Mas esse não é o contato com o alérgeno, é a inalação dele. Tem outra aqui também, que é sobre a famosa aroeirinha. Também várias pessoas mandam. A Larissa falou que só dela passar perto, ela já empola toda, já fica toda vermelhinha. Você tem como evitar, a não ser não passar perto da árvore. Nesse caso, a gente tem uma fitodermatose, então é causada pela planta, não depende de um contato muito direto, tanto que, como você mesmo falou, né, passou perto, sentiu a aroeirinha ali, já sai empolado. Então, essa fitodermatose ela não tem muita relação com a alergia, predisposição alérgica que a pessoa tem, mas é um agente agressor que a própria planta tem, tá? Quero saber, doutora Elisângela, tem gente, por exemplo, quando fala de alergia e quer muito usar um determinado perfume, ou aquele esmalte, ou aquele batom, toma o antialérgico antes e após usar esse produto. Isso é interessante? Resolve o problema? Ou a pessoa tem que ter cuidado? Não resolve, pessoal. É o seguinte, existem mecanismos diferentes de causar uma alergia no corpo, tá? A gente fala de alguns mecanismos que chamam hipersensibilidade, imediata, ou do tipo 1, tem o tipo 2, o 3, e o tipo 4, que é esse que nós estamos falando, que é o do contato, né? O causado pelo cosmético, enfim. A alergia causada pelos cosméticos, a dermatite de contato alérgica, ela tem um mecanismo que envolve a participação de células naquele tecido. E nesse caso, os antialérgicos, os antihistamínicos, né, que é o nome dessa classe de medicamentos, eles não vão resolver o problema. Então, o paciente vai continuar tendo as lesões cutâneas, que às vezes podem até ser deformantes, né? Então, tem gente, por exemplo, que tem alergia a um lápis de olho, a um batom, quer passar para ficar bonita, e aí acaba piorando a situação, né? Vou fazer um preenchimento labial artificial com alergia lá, coisa extremamente ruim, que causa desconforto. Então, gente, não adianta usar, então respeite o seu corpo. Se você tem alergia àquele produto, existem estratégias que a gente pode adotar para melhorar, mas usar o antihistamínico não vai resolver. Vamos mostrar algumas situações, algumas imagens, para a gente perceber como é que é essa alergia aí. Eu, por exemplo, doutora, quando eu uso colar, e que não é de prata, ou tem ou de ouro, ou ele é banhado a ouro, eu fico com a pele exatamente desse jeito aí. Uhum. Não adianta insistir. Ou posso utilizar com as alternativas de tratamento possíveis. Na verdade, nesse caso, é comum, pessoal, a gente ter mesmo as alergias aos metais. Então, põe um brinco, determinado tipo de brinco. Gente, agora que eu vi que eu tô sem brinco. Aí vem, põe um tipo de brinco, e aí chega e vê que dá uma vermelhidão, começa a dar uma inflamação na orelha ou no pescoço. Geralmente, alergia a metais. O principal metal que é envolvido nesse processo é o níquel. O ideal é a gente fazer um teste alérgico, identificar qual metal, porque tem vários que você tem a alergia, para que você possa selecionar as suas bijuterias, se sentir bonitona, confortável também, sem ter essas lesões, tá? E essa questão da tatuagem, volta essa imagem, Luiz, se tiver como. A pessoa fez a tatuagem antes de saber que tinha alergia. Isso, esse caso, inclusive, é uma foto de publicação de artigo científico, tá? Não é paciente meu. Esse é um artigo científico, mostrou uma criança que foi à praia. No verão anterior, já tinha feito uma sensibilização prévia, porque tinha feito uma primeira tatuagem de rena na praia. Aí sentiu, não sentiu nada, mas no ano seguinte quis fazer uma tatuagem, fez uma inclusive maior na perna.
comum misturar a essas renas para fazer a tatuagem temporária, uma que a gente chama de rena negra. É um pigmento para ficar mais escuro mesmo, para aumentar a fixação da tatuagem temporária. É usado também, gente, naquelas pessoas que fazem pigmentação de sobrancelha com a rena. Então tem que tomar muito cuidado com o tipo de produto que está sendo utilizado. E essa tatuagem temporária causou uma lesão muito grave, até com infecção secundária. Então, esse é um relato de caso de literatura científica, como eu te disse. A criança precisou ser internada, fez um tratamento bem agressivo, longo, e ainda ficou com uma cicatriz branquinha aí na perna, tá? Uau! Tem uma foto do lábio. Esse lábio aí, para a gente até, além do batom, falar um pouco sobre a possibilidade de alergia ao creme dental. Alguns pacientes chegam e não é assim, já abandonou todos os tipos de batom e ainda continua tendo sequencialmente. E às vezes até na troca do creme dental, porque não é a todo tipo de creme dental que a pessoa vai ter. E aí fez uma mudança do creme dental, começa a perceber essa palidez na boca, o desconforto, às vezes a hiperemia, e a gente vai testar. A gente pode testar, inclusive, até o próprio creme dental, que o paciente usa várias marcas para a gente identificar isso. E aí vai testar o creme dental. Então, não só o batom da lesão na cavidade oral. Há outros produtos, assim, inéditos, assim, ou pelo menos estranhos, que a gente jamais imaginaria, por exemplo, que causaria, e a gente tem que ficar aí preocupado ou ter atenção, que podem causar essas dermatites? Tem, a gente tem que falar para o pessoal que às vezes coisas que a gente nem pensa. Vou dar um exemplo, absorvente, né? As mulheres estão acostumadas, a gente usa o absorvente ali durante o ciclo menstrual, né? Na fase da menstruação, sente uma umidade maior, um ardor, uma coceira, às vezes chega até na raiz de coxa, né? E acha que aquilo ali é normal, da umidade da menstruação. Às vezes tem mulheres que sentem isso de uma forma muito intensa, mesmo com o absorvente interno, sente. E sentem também, além do período menstrual, isso se estende, isso alonga esse desconforto. Aí o ginecologista trata como candidíase. Os ginecologistas veem, às vezes, um tipo de dermatite que não é mais pela cândida, está persistente demais. E a gente vai investigar as substâncias que tem no próprio absorvente. Então, também é uma alergia que a gente chama atenção. Na região vulvar, além do absorvente, os espermicidas, cremes para tratamento, pomadas ou cremes para tratamento de candidíase também podem sensibilizar e causar alergias. Então, essa região vulvar, a gente estava ouvindo aqui, agora há pouco uma história, né, em comum de uma paciente que relatou ter alergia ao sêmen do namorado. Isso existe, sim. Pode acontecer do paciente ter alergia ao sêmen. E não alergia a todo o sêmen, né? Não precisa desistir de namorar por causa disso, não. Existem estratégias para a gente contornar isso. Seja com o mesmo namorado, também não precisa terminar o namoro, tá? Mas seja com o mesmo namorado, ou às vezes ela vai falar, só com aquele namorado que eu tinha isso, com os outros eu não tenho. Tá vendo? Então, assim, fica uma opção também, mas a gente vai investigar esse tipo de alergia, tá? Ô, Simon, vem cá, rapidinho a gente mostra, doutora Lisandra, Claro. como é que é feito esse teste para identificação, assim, da alergia, qual é o produto, o que acontece? Simon, vem cá. Pode ficar de costas para poder aqui, a todo gente mundo vai me ouvir? não mostrar seu corpite aqui. Todo mundo vai me ouvir Ô, aqui? Gustavo, eu vou para aí? Tá. Eu vou ficar longinho aqui, pode Tá, me dar já que eu passa fico assim, longinho né? aqui, isso. Gente, a gente vai conseguir pegar aí com a câmera bem. Eu trouxe aqui as pessoas têm medo de fazer exames, né? Às vezes tem gente que tem medo de médico, já não precisa ter medo, viu? Dizem que eu sou muito bravo, mas morder ainda não. Ó, tem essa que a gente chama essa fita com umas câmerazinhas, tá dando pra ver o brilho, né? Uma câmerazinha plástica, tem na forma de alumínio também. A gente usa, vamos mostrar aqui a bateria dos exames, ó. A gente usa uma série de substâncias. E nessas substâncias aqui, ó, não tá aqui batom, esmalte, shampoo, não tem nada disso aqui, tá? São aqueles ingredientes que eu falei que vocês podem ler nos rótulos dos produtos e que a gente tem na forma de extratos dissolvidos aqui, ou em vaselina, ou em veículo de água mesmo, para a gente poder aplicar na pele. A gente vai pegar uma pequena quantidade de uma dessas substâncias ou daquelas que a gente acha que estão envolvidas com o processo alérgico daquele paciente. Existem baterias que a gente chama de padrão, outras de cosmético, outras de unhas, outras capilares, crianças também tem a bateria especial. Então, tem diversas baterias, tipo essa daqui que eu estou mostrando.
E quando a gente coloca a substância aqui nessa membrana, né? Nessa fita adesiva, a gente coloca substâncias e a gente vai destacar essa fita aqui e colocar essa fita em contato direto com a pele do paciente, como eu vou fazer aqui, por exemplo, com o Simon querido, que está funcionando como modelo pra gente hoje, né? E esse trem dói ou como é que é, doutora? Então, não dói de forma alguma, mas havendo positividade, o paciente pode começar a sentir, horas depois, dias depois, um incômodo, uma coceira nesse local. A gente usa as costas porque é uma área mais ampla, é uma área que o paciente não vai ficar coçando, vai ter tanto atrito, né? Em homens, a gente às vezes tem que tirar um pouco dos pelos quando eles são muitos. Tem alguns cuidados que a gente recomenda para que o paciente faça o exame, como evitar passar cremes nessa região no dia de aplicar a fita. Mas a aplicação da fita é muito tranquila. A gente vai colocar essa fita aqui nas costas, numa distância de mais ou menos 3 a 5 centímetros da linha da coluna. Eu vou colar uma só, mas normalmente a gente cola tantas quantas forem necessárias para fazer o exame naquele paciente. A gente só vai dar um apertinho com o dedo assim suave, tipo um carinho aqui na pele do Simon. E o paciente vai ficar com essa fita, tá? O paciente vai ficar com essa fita por 48 horas. Então, são 2 dias que ele vai passar com essa fita. Nesse intervalo, a gente pede para não deixar cair água nas costas. Então, eu sempre oriento os pacientes, assim, lavar o cabelo antes de ir para o teste, porque vai ficar 48 horas sem lavar os cabelos. Evitar atividades físicas extenuantes. Então, vai na academia malhar muito, pode suar muito a pele, afetar um pouquinho. Porque essa fita, ela tem que ficar colada 48 horas firme na pele, tá? Passadas as 48 horas, o paciente volta ao consultório e aí a gente vai fazer a retirada da fita. Quando a gente retira a fita, a gente não vai retirar a fita como um todo. A gente retira, aí a depilação é grátis, né? Você não cobra. Viu, Dani? Fazer vivência, vai ter depilação lá, a gente faz depilação de graça aqui, ó. Arranca. E aqui a gente faz um corte nessa fita, eu não trouxe a tesoura, mas a gente faz um corte aqui nessa fita e deixa aqui... deixa eu ver se eu consigo cortar na mão. Mas basicamente, a gente vai deixar aqui, vou dobrar tudo para vocês entenderem, um pedacinho dessa fita só essa daqui de cima, que serve como um marcador de onde a gente vai fazer a leitura. Porque após 48 horas, o paciente vai para casa, né? Ele fica, aliás, fica em casa o tempo inteiro, fica a pressão que não. Mas ele volta depois de 48 horas da retirada da fita pra gente fazer uma segunda leitura. E muitas vezes a positividade só vem depois da segunda leitura. Então, é um exame demorado, mas é um exame que vale a pena porque vai ajudar o paciente. A gente prega a fita um dia, 48 horas depois retira e 48 horas depois faz a leitura. Em alguns casos, a gente ainda tem que fazer a leitura com 7 dias, 10 dias depois, tá? Doutora, pode, o Simon é forte. Tem um barulhinho. O Simon é fortíssimo. No caso, só reforçando que esse é o tipo de exame para dermatite de contato, porque tem outros... Isso, esse exame não serve para identificar todas as alergias, outras não. Formas. Então, por exemplo, quando a gente tem uma alergia, que é aquela alergia que o paciente tem... vermelhidão, que a gente chama de urticária, que incha o lábio, a face, após contato com um medicamento, por exemplo, de ingerir o medicamento, ou um alimento que ingeriu, aquela que dá falta de ar, né, que a gente chama de anafilaxia, relacionado com tanto a urticária quanto sintomas outros sistêmicos. Essa a gente não consegue identificar através do PET teste, que é o teste de contato. É outro teste. São outros exames. Mas depois eu quero que você volte para a gente comentar mais sobre essas questões que também merecem aí toda a atenção. Claro, estou à disposição. Doutora, obrigada pela sua presença e qualquer pessoa que tenha dúvida, que queira saber, porque é importante sim a gente ter esse tipo de conhecimento para que não atrapalhe a nossa vida laboral, nossa vida pessoal. A doutora Elisângela está pronta para atender a todos lá no HNSF, Exato. Aqui em Patos de Minas. Então, fica aqui o alerta e a gente levou um pouquinho desse conhecimento aí para você. Doutora, obrigada pela sua presença aqui. Boa noite. Obrigada, pessoal. E te espero para a gente falar de mais alergias. Voltamos. De mais falar. outras Pode questões. deixar. Gostou, Simon, da experiência? Gostei demais. Dá uma arrancadinha de pelinho aqui, vai dar tudo tranquilo.
maravilhosa, a doutora Elisângela é demais. Então, se tiver qualquer dúvida, HNSF, doutora Elisângela, procure-a, que está prontinha para atender a todos. Doutora, obrigada de novo, viu? Estou à disposição de todos vocês. E lá no hospital, é só entrar em contato com o telefone geral do hospital, que eles direcionam, tá?